Eram 3 times, um objetivo e metas que não batiam entre si. A equipe de vendas queria uma coisa, só que trade e merchandising queriam outra. No papel, tudo muito lindo. Todo mundo remava para o mesmo lado. Mas na prática, era bem diferente. Por muitas vezes elas são conflitantes. Às vezes vendas quer uma coisa, o cara do trade, do merchan querem outra. Conseguem às vezes ter KPIs ou indicadores ou metas que realmente não são sinérgicas. Essa situação acontece em boa parte das indústrias de bens de consumo. Então ele resolveu dar um basta e alinhar os 3 times antes de pensar em resolver qualquer outra coisa. Mas que merchandising, trade e vendas trabalhando juntos, porque potencializa muito o resultado e ajudou muito o crescimento que a gente fez nos 8 anos de GTEx, aí com 600% de crescimento. O nosso convidado já esteve dos 2 lados da mesa, no varejo e na indústria, decidindo o que vai e o que não vai para a gôndola, definindo estratégias e direcionando equipes para vender mais e melhor. Ele passou por grandes nomes do mercado, como Bombril e GTEx, e hoje vem para compartilhar estratégias e vivências de como conciliar times. A minha certeza de que confiança é a base de todo o relacionamento e que ali se constrói valor em cima de confiança. E definir o rumo de uma empresa em direção à expansão comercial. Entender a dor do parceiro, construir valor juntos. José Homero, seja muito bem-vindo ao Celescast. Homero, muito obrigado por ter vindo aqui, né? O Homero é uma pessoa que a gente se conheceu há sei lá, uns 3 anos, acho talvez. Uns 3 anos, né? Uns 3 anos por aí. Né? Uma das coisas que eu sempre admirei e me conectei contigo, Homero, é a maneira que tu conduz as tuas relações, né? Então, né, é uma pessoa que é bastante acessível, né? Uma pessoa bastante ponderada, uma pessoa bastante inteligente. Né? Então, a gente sempre conseguiu trocar muita ideia boa, né? Já tomamos um café, Obrigado. Já almoçamos, né? já trocamos muita ideia aí que não foi gravada. E a gente já tentou fazer esse momento aqui algumas vezes, mas por questão de agenda, enfim, a gente acabou não conseguindo fazer. E, cara, e ontem estávamos tomando um café no final do dia e aí a gente falou assim, cara, vamos tentar fazer isso de uma vez? E aí, no final deu tudo certo e a gente está aqui para bater esse papo. Então, estou muito feliz por ter conseguido, né, esse momento aqui contigo, porque a gente passa também a compartilhar, né, as tuas ideias aí com muito mais pessoas. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter topado. Né? É uma honra tê-lo conosco aqui. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, César. Realmente tentamos algumas vezes, mas com tempo, agenda, mais estruturado, não deu certo. Hoje deu, marcamos ontem à noite, estamos aqui, estou feliz também de estar aqui. Obrigado pelo convite, espero que seja uma conversa que a turma goste de depois nos ouvir aí. Com certeza, com certeza. E, Homero, até para que as pessoas te conheçam um pouco mais, assim, a gente... E dar o contexto até da tua jornada, da tua experiência. Tu foi uma pessoa que passou por vários setores, né? Isso é legal, porque dá uma visão bastante holística sobre o negócio. Então, já teve do lado do varejo, né? Até da cadeira do próprio empreendedor, né? Já passou por jornada de M&A, foi para empresa de serviços, foi para a indústria, virou, né, o lado da mesa e está desse lado, né, há bastante tempo. E conta um pouquinho mais para nossa audiência quem é o Homero, né, da onde ele vem. Então, fica à vontade. Pô, legal, César. Meu nome é José Homero Moreira Filho. Todo mundo me conhece por Homero. E realmente tive uma carreira que tem as vantagens de ter conhecido um monte de setores e conhecer dos 2 lados da mesa. Eu comecei no varejo, no final da década de 80, 89, 90, a minha família era sócia de uma rede de supermercados, Comercial Gentil Moreira, o nome fantasia era Casa Moreira. Chegam a ter 32 lojas no interior de São Paulo, na região oeste do interior, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. E em 1999 nós vendemos essa empresa, que era uma das 10 maiores do varejo alimentar brasileiro, ranking Abras, para um fundo. E nesse momento eu fui trabalhar com uma outra família que tinha também vendido um negócio deles, que era o Freios Varga, e a família Varga tinha montado uma empresa de Venture Capital. Primeiro eu fui para o escritório do Venture Capital, analisamos algumas compras de empresas. Depois eu fui ser diretor-presidente de uma das indústrias que o fundo comprou, uma empresa de embalagens descartáveis, atendendo o varejo alimentar,
mas também já entrando em segmento farmacêutico, alimentar, indústrias alimentares. Fiquei lá por 3 anos. Fui empreender de novo aí no setor de serviços, me associei a uma agência de propaganda e eventos corporativos, que eu vendi essa empresa em 2014, me associei a uma consultoria, ali fiz alguns trabalhos, inclusive numa empresa de segurança, a Proseg, e dessa consultoria eu recebi um convite para ir de novo para a indústria, bens de consumo, indústria de limpeza, a Getex, na época era a marca Urca. Depois nós compramos outras marcas no correr dos 8 anos que eu fiquei lá. Crescemos muito esses 8 anos. Eu decidi sair num momento de autossucessão. Eu achei que era hora de abrir o espaço para filha do fundador, que estava assumindo a liderança. E esse ano, até esta semana, estava como diretor comercial da Bombril. Estou saindo antes de fazer tudo que eu tenho certeza que poderia ter feito lá. Mais um ano de crescimento, um ano de bons resultados. Então, se eu olhar os últimos 10 anos, eu estou do lado da indústria, interagindo bastante, obviamente, com os clientes, varejo alimentar, todos os canais, direto supermercado, o cash, o distribuidor. E é isso. E essa é a minha história e adoro esse segmento de bens de consumo. Legal, legal. É uma bela história, né? Com bastante bagagem, com bastante experiência. Bom, tenho certeza que muita história para contar, né? Sobre todos esses anos. Mas o legal, né, Homero, dessas... tem muita gente que faz uma carreira mais linear, né? Tipo assim, nasce num segmento, né? Ou num setor e segue, faz uma carreira no mesmo setor, né? Tem vários... inclusive alguns setores mais específicos, um profissional de bancário, né, telecomunicações, geralmente tem uma linearidade, até mesmo da área comercial de bens de consumo. Tem muita gente que sempre foi bem de consumo, né, ou indústria, ou varejo, né. Agora, ter essa oportunidade, né, e essa trilha de ter passado por tanta coisa gera um olhar diferente, né, uma maneira de perceber diferente. E aí, já começando, usando isso como gancho para o nosso primeiro bloco, a gente vai falar bastante sobre, nesse primeiro bloco, sobre estratégias e gestão comercial. Como é que toda essa visão se monta, né, sobre o prisma do Homero para aplicar, por exemplo, para a construção de estratégias comerciais, para a gestão de equipe comercial, né? O que tu trouxe lá do varejo, o que tu trouxe da experiência de serviço, né? E como tu trouxe isso para a indústria hoje? Sérgio, realmente eu acho que é uma experiência rica ter passado por vários setores e me ajuda muito, porque eu vou olhar assim, os últimos 10 anos, olhando a minha carreira agora, eu acho que eu monto times de venda, estratégias de vendas, entendendo que eu tenho que ser um parceiro e construir valor junto com o varejo. Quando eu vou num cliente, quando eu trabalho com time de treinamento e converso muito com equipe de vendas, é assim, vamos olhar como é que a gente constrói valor junto e ter a dor do varejo também, entender que nós dois temos o mesmo objetivo, nós queremos que o consumidor final compre o nosso produto. Eu, como indústria que tem tido essa última experiência, eu quero que o consumidor opte pelos produtos da indústria que eu quero vender quando está na gôndola do varejo. Qual? Todos que forem pertinentes, quero estar no maior número de pontos de vendas possível. Entendendo que o varejo quer que a marca que eu estou representando ajude o consumidor também a escolher o varejo dele, né? Ele é uma opção a mais, tem os competidores do varejo. Então, acho que alinhar a expectativa da indústria com a expectativa do varejo para juntos nós construirmos valor e atender melhor o consumidor, que é quem finaliza o ciclo, né? Quando o consumidor compra, é que a gente vendeu tudo que tinha, a cadeia está completa, né? Enquanto isso, nós estamos produzindo, transferindo estoque, o fluxo de fato aconteceu. Então, acho que ter começado a vida no varejo, passado pela indústria de serviços, então, é outro tipo de relacionamento onde a confiança é intangível, né? Não existe um produto, não tem uma precificação comparado com o outro produto, não estamos falando de um detergente em pó contra outro detergente em pó. Então, ali me ajudou muito a consolidar
a minha certeza de que confiança é a base de todo o relacionamento e que ali se constrói valor em cima de confiança. E acho que isso hoje é isso. Construir confiança, entender a dor do parceiro, construir valor juntos para a gente poder atender melhor os consumidores. O serviço, em geral, como tu trouxe muito bem, né? Tem essa questão do intangível, mas por ele ser intangível, o produto em si está muito orientado a uma dor, né? A um problema que tu está buscando resolver com a contratação daquele serviço, né? O serviço, acho que a natureza dele é essa, né? Tem um problema a resolver, tem uma expertise do outro lado que está sendo vendida, né? E aquilo está buscando orientar uma dor. Então, assim, esse foco na dor, ele é forte no serviço. E a construção de valor também, de algo intangível, é outro desafio, né? E agora trazendo um ponto, Homero, que eu observo muito nas nossas conversas e às vezes me traz uma reflexão de olhar o que precisa ser olhado, né? Por exemplo, o teu início lá, a tua base foi o varejo, né? Tu entende bem a dor do varejo, né? Tu já esteve sentado na cadeira tomando decisão. E a indústria está do outro lado com outras dores e tudo mais. Entretanto, muitas vezes o profissional da indústria, por mais que ele saiba que ele tem que entender o cliente dele, por mais que ele saiba que ele tem que fazer uma leitura sobre os objetivos do cliente dele, às vezes ele negligencia isso, né? Ele negligencia, por exemplo, olhar para uma loja como deve ser olhada, quem são os participantes daquela categoria. Existem, por exemplo, será que muitos SKUs naquela oportunidade? Será que eu me encaixo de alguma forma? Ou seja, tem uma leitura de loja, né? E isso eu já percebo em muitas tuas falas, que é uma coisa que tu traz muito, muito viva. Como é que é essa tua relação da estratégia comercial, abordagem comercial, quando se trata aí ao campo, né? A fazer o trabalho de campo, a olhar essa questão com detalhe, já que a tua base veio lá do campo, né? Sobre o prisma da indústria. É interessante isso, porque no primeiro momento, na GTEX, eu administrei um conflito do interesse da indústria com esse modelo de que a gente tem que conciliar os interesses. E eu vejo ainda hoje indústrias ou pessoas na área comercial dizendo que eu quero o meu produto em todo lugar, eu quero todos os meus SKUs em todo lugar. E a loja perfeita é a loja que eu imagino que seja a loja perfeita para os meus produtos. E eu consegui conciliar isso com os interesses da indústria, da GTEX, de que não é todo produto em todo lugar, não são todos os SKUs. Isso é construído depois, treinamento para o time, orientação para o time e muita presença no campo, muita presença nas lojas, entender as lojas. Eu estava conversando com um supermercadista de Salvador na semana passada, que ele dizia que ele tem lojas de diferentes perfis e que ele chega a ter loja de 1,5 km de distância com públicos totalmente diferentes e que poucas indústrias conseguem entender que não pode ter um mix padrão e querer ter todo o mix que eu quero, que o planograma não é o mesmo nas duas lojas. E eu gosto muito disso, eu gosto de personalizar o atendimento, estar no campo, lendo os clientes, as lojas dos clientes, entendendo a estratégia do supermercadista para trazer meu time e treinar a equipe de vendas para também entender isso. E não é tudo em todo lugar. Estrategicamente entender qual produto, aonde, quantos SKUs em cada tipo de loja. Tem produto da indústria, eu quero vender todos os meus produtos, mas para o cliente certo, no varejo certo, porque aí vai dar fit com o consumidor vai vir buscar. Perfeito. Agora, falando desse exemplo do supermercado de Salvador, eu me recordo de um momento, né? Eu atuei bastante dentro do meu time, eu tive estrutura de gerenciamento por categoria, né? E eu adorava porque, para mim, era a chance que eu tinha de ter um laboratório a céu aberto, né? Tipo, eu tô ali fazendo de braço dado com o varejista, eu como indústria, de braço dado com o varejista, com os dados de toda a categoria, inclusive dos meus concorrentes, né? Então, isso já tinha uma coisa que me chamava a atenção.
e construir estratégias olhando sobre o prisma da cadeira dele, ou seja, eu não posso tomar uma decisão de fortalecer a minha marca se minha marca não está performando a ponto de merecer aquele espaço. Eu tenho que ter uma isenção nessa estratégia. Legal, mas uma vez eu comecei a gente tinha um problema de excesso de cabos, né? A gente vendia uma categoria de vassouras, tinha excesso de cabos em uma determinada loja. Tinha loja que não tinha problema, ou às vezes faltava, mas estava equilibrado, e essa loja específica sobrava cabo. A equipe de merchandising começou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, que o cabo, toda caixa que vem com mais cabo, a gente não tem de botar, e é um problema o cabo. E aí a gente foi, cara, o que está acontecendo, né? Por que nessa loja específica acontece isso? E foi o que a gente fez, foi para a loja, foi entender o que era, e a gente entendeu que ali era uma região que tinha um metrô perto. Tinha um acesso era uma região bem central, bem urbana, e as pessoas não iam sair para pegar um ônibus lotado, um trem lotado, com um cabo, né? As pessoas faziam o quê? Pegavam só a cabeça da vassoura ali, colocavam na sacola e levavam embora. Então deixava o cabo, né? Só que são coisas que tu só consegue entender tendo essa leitura da loja. Qual é o padrão da... E era uma loja... A rede era premium. Mas aquela loja estava numa região que tinha uma característica bastante diferente. E às vezes a gente, do lado da indústria, a gente esquece desse olhar com mais refino, né? O que essa rede de varejo ela espera? Como é que ela se posiciona? A minha categoria dentro dessa rede, qual é o papel dela? Né? Eu vou ser o cara de volume, eu vou ser o cara de margem, eu vou ser o cara de... Né? Então, fazer essa equação é um desafio. É assim que tu percebe também? Exatamente assim, César. Perfeito. Acho que a gente tem que entender a equação de valor de cada loja. Não é a rede inteira, né? Hoje, clientes importantíssimos, 40, 50 lojas. Ele mesmo já clusterizou as lojas dele em A, B, C. Não é só por tamanho, é por característica da zona primária de consumidores. Então, ter um time comercial que saiba trabalhar junto com o varejo nisso é essencial. Você estava falando de você rodar em loja, tudo. Me lembrei agora, eu vou te contar uma história velha pra caramba. Eu, pensando em começar a vida no varejo, no final da década de 80, obviamente li o Made in America do Sam Walton. E saindo da faculdade, ele dizendo que o MBA que ele gostava era o MBWA, né? O Management by Walking Around, a gestão por andando. E então, assim, é isso, é enriquecedor. Tá na loja, é enriquecedor acompanhar o time de vendas, é enriquecedor ouvir cliente. Eu sei que não tem valor estatístico, mas eu adoro quando estou numa loja e vejo alguém passando por uma gôndola, seja de um limpador perfumado, um amaciante, um desinfetante, cheirar, apertar, olhar. Eu fico observando e espero ele escolher e quase sempre abordo. Desculpa, trabalho na indústria, posso te perguntar qual é o seu critério de escolha? Por que isso? Ouvir o consumidor na hora que ele está tomando a decisão. Você viu realmente como ele escolheu, né? Porque às vezes você pergunta depois na pesquisa, ele não lembra que ele cheirou, que ele apertou, quantas garrafinhas ele abriu. Mas quando você está lá vendo e depois perguntando o critério de escolha, e eu vi que você escolheu essa marca, por quê? Você conhece essa outra? Isso é muito bom. E tem que gostar, né? Tu comentou do livro do Sam Walton, e essa tua história me lembrou um outro livro, né? Que é o Vamos às Compras, do Paco Underhill. Que é um dos principais livros, acho, né? De shopper marketing, shopper safari e tal. E até hoje eu me lembro das primeiras linhas do livro, assim, que ele discorria sobre uma interação dele com a loja, né? Então, ele falava coisas como... Né? Não vou saber com precisão, faz muitos anos que eu li, mas isso me marcou. Que ele dizia assim, olha, estou aqui... tipo, como se fossem as anotações dele, né? Estou aqui próximo ao corredor, né? Atrás de um vaso de flor, observando não sei o que, enquanto, né, a consumidora se movimenta dessa. Então, ele descrevendo como se fosse, claro que foi intencional na escrita dele, quase como se ele estivesse num safari, né? Observando o ambiente em ação, né? Sem tentar influenciar. Isso é muito legal. Lembrando disso, a gente teve uma situação dentro dos projetos de gerenciamento de categoria, que foi o lançamento
do guia de execução do setor de limpeza ali, dos acessórios de limpeza, né? Então, era... Pô, onde é que a gente coloca a luva? Rodo vai aonde? Onde é que vai pano? Onde é que vai escova? Onde é que vai vassoura? A gente tinha lançamento de mop, que era uma inovação na época. Como é que a gente faz isso e tal? E aí a gente foi estudando e tal, fazendo testes em planogramas diferentes e tal, até que a gente lançou um que nos parecia o definitivo para mop. E a gente fez lá, abrindo o fluxo do corredor com o mop, porque era inovação, deixa o item de maior... o item destino daquela categoria, que era a vassoura, para o final, para fazer o cara percorrer tudo e tal. E vou botar o mop no início. E, cara, luva cresceu, saco para lixo cresceu, escovinha cresceu, vassoura cresceu, tal. Algumas coisinhas caíram, tal, mas nada muito crítico. E o mop não vendia. Cara, a gente precisava vender o mop, era inovação, a gente estava apostando e tal. Aí, Homero, a gente foi pra loja. Fazer o quê? Vamos olhar, né? Paco Underhill, vamos ficar atrás da samambaia ali, ver como é que as pessoas interagem. O meu truque era pegar o carrinho e pegar o telefone como se eu estivesse vendo uma lista, assim, sabe? Ficava assim... né? Mas olhando, assim, com o olhar periférico, olhando, assim, para não chamar atenção. E aí eu vi, exatamente o que você falou, assim, a interação do shopper com o produto. Ele parava, olhava, tipo assim, não sei o que é isso. Não sei bem o que é. Não sei o que é. Aí ele pegava na mão, aí ele pegava o rodo, que eu tinha botado do lado na exposição, pegava o rodo, que tinha um formato um pouco parecido, né? E aí ele olhava e tal, olhava para o preço e devolvia o mop e pegava o rodo e botava no carrinho. E aí, nesse momento, eu abordei, né? E eu perguntei, desculpa, eu sou da indústria e tal, posso te fazer uma pergunta? Vi que você interagiu com esse produto aqui, né? O que você pensou? Né? Por que você tomou a decisão de não colocar? Faltou alguma informação e tal? Não, porque eu vi que esse rodo, tem esse rodo moderno aqui, né? Era mais caro que esse rodo tradicional. Aí um é 40, o outro é 8. Então vou levar o de 8 que eu já estou acostumado. Só que não era um rodo. Como eu coloquei do lado, eu induzi a pessoa a comparar. E ela já intitulou de rodo moderno. E aí eu falei, puta, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa para separar isso aqui. Né? E aí a gente foi lá, fez um novo layout, colocou itens cujo formato não tivesse nada a ver. Escovinha, desentupidor, botou um monte de coisa entre o mop e o rodo. Né? Então a gente separou, colocou uma coisa no meio para separar, para não ter comparação. Cara, primeiro relatório que voltou, mop com 400 e poucos % de crescimento. Né? Cara, a resposta às vezes é simples, né? É tu chegar, perguntar, entender. Porque às vezes a gente acha que tem todas as informações da categoria, que a gente entende tudo. Cara, só na vida real. Dificilmente você ia chegar a essa conclusão, ia demorar muito para chegar a essa solução dentro do escritório, analisando planilha ou BIs e tudo mais. Talvez chegasse um dia, mas ia demorar muito para chegar a essa conclusão. Ia ser muito dinheiro perdido. Ia ser muito dinheiro perdido até chegar a essa conclusão. Falando nisso, Homero, e ainda nessa nossa linha de abordagem estratégica e tudo mais, como diretor comercial, você também liderou não só a equipe de vendas, mas liderou também a equipe de trade marketing, né? De execução de ponto de venda, de merchandising, de toda essa estrutura. Como é que Homero, integrar essas visões que, por mais que estejam alinhadas ao mesmo objetivo, que por mais que sejam visões conectadas, por muitas vezes elas são conflitantes, né? Às vezes vendas quer uma coisa, o cara do trade, do merchan querem outra, e o papel do diretor comercial é tentar integrar essa visão em prol da estratégia da companhia. Como é que foi esse desafio para ti? Assim? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que potencializou o resultado barbaramente, César. Ter a estrutura, você está falando de vendas, merchandising e trade marketing alinhadas. São trabalhos complementares. Por incrível que pareça, algumas indústrias, e na minha visão, são essas que são menos próximas do chão de loja, menos próximas do cliente, que conseguem, às vezes, ter KPIs ou indicadores ou metas que realmente não são sinérgicas. Mas a hora que você consegue alinhar, entendendo que cada um tem o seu papel, mas que merchandising, trade e vendas, trabalhando juntos,
mais um vai dar 4, 5, 6, porque potencializa muito o resultado. E foi muito bom e ajudou muito o crescimento que a gente fez nos 8 anos de GTEx, aí com 600% de crescimento. Legal. Ter as áreas de trade e merchandising também sob liderança da diretoria comercial. Não que não possa ter outras, não quero que não necessariamente o modelo seja tudo de baixo. Claro. Mas é essencial mesmo que tenha um outro diretor de trade que a gente consiga desenvolver e criar esse ambiente de entender que as metas têm que estar alinhadas. Não pode ter um KPI, ou não pode ter um indicador, um objetivo que não seja alinhado para todo mundo entregar o resultado juntos. Não pode um ir bem e o outro não estar bem. O resultado de merchandising, especialmente em produtos de limpeza, que é onde eu tenho esses últimos 10 anos, ganha ou perde jogo na loja, né? Porque o produto campeão, curva AA, o próprio varejista leva para a gôndola. Fato. Fora o AA, é uma guerra de espaço de destaque. O dono do supermercado sai de lá, para e coloca. O dono coloca o produto AA que o consumidor vem comprar, que ele escolhe para levar no tabloide e tudo. Esse vai para a gôndola de qualquer jeito. Acha ponto extra, mas a complementaridade do mix, o produto mais rentável, o produto que mostra que tua marca dá uma solução mais completa para limpeza da casa, que você não precisa de outra alternativa. Isso é uma visão alinhada, né, de trade, vendas e uma execução guerreira de merchandising. Porque é aquela coisa, né, Homero? Um supermercado aí... Não, a Casa Moreira, não sei se você vai lembrar desse dado, mas assim, quantos SKUs em média vocês tinham por loja lá? Eu acho que na época a gente falava em 7 mil SKUs, quando as lojas foram ficando maiores. Nós chegamos num certo momento a ter têxtil, em algumas lojas maiores, eletroeletrônicos. Todo mundo vinha naquela febre da chegada do Carrefour, Extra, o Hiper no Brasil. Então tentamos isso. Mas tinha muito menos opção de indústria. A indústria não era... Claro. Não tinha tanta competitividade, profundidade de mix era muito, muito menor. Porque o que eu queria chegar era o que tu falou, né? E obviamente que fazer uma gestão de um varejo na granularidade da informação que exige ali pela quantidade, e a gente está falando de 7 mil SKUs, né? Tem operações hoje com 25 30, mil SKUs. Exato. E para fazer na granularidade que isso exige, é humanamente impossível tu conseguir dar o foco adequado para todas as categorias da mesma forma. Vai te chamar a atenção aquilo que grita no teu resultado, né? Ou seja, do produto A, né? Se aquilo ali, para tudo, deixa eu ver o que está acontecendo, porque isso me arrebenta o meu número depois. Só que esses outros itens, né? Como de limpeza, bazar, enfim, tem uma série de outras categorias e tudo mais, eles são super responsáveis muitas vezes pela saúde do negócio, né? Eles vendem menos, mas marginalmente eles contribuem mais. Contribuem mais. Né? E fazer essa gestão, ela geralmente é mais complexa. Neste caso, né? Tu entende que o papel do fornecedor, o papel da indústria, no caso, é ainda mais importante como especialista daquela categoria em si? Entendo que sim. A indústria é responsável por mostrar isso para o varejo com dados, propor como aplicar, e aí por isso trade junto, para fazer os investimentos no lugar certo e a turma de merchandising para executar. Entendo que o papel da indústria ela tem que ser protagonista para mostrar isso para o varejo. Porque aí o varejo vai ganhar junto, né? A indústria ganha quando amplia mix, leva essas categorias ou produtos que contribuem mais, e isso contribui mais também com o resultado do varejista. Tem uma figura que me vem em mente agora, que é um triângulo invertido, assim, uma pirâmide invertida, né? Onde a complementaridade dos dois, varejo e indústria, se conectam, assim, né? Então tem uma pirâmide assim, outra assim, né? Então essa base maior aqui tem uma pontinha só aqui, né? Que é o topo da pirâmide aqui. Então fala lá, cliente do ponto de venda, né? O varejo tem toda essa da indústria tem uma pontinha. Né? Mas cliente da
da categoria, né, específico da categoria, o varejo tem uma Tem pontinha e a indústria que tem que ser... né, e aí ela se inverte em valores, né? Tem outras coisas ali, entendimento das categorias, uma mais, outra menos, as macro categorias, uma mais, outra menos. E é interessante como essas coisas de fato são reais, de fato se conectam, né? Então, quando tu falou lá no nosso início sobre a importância de estar alinhado com a expectativa do teu cliente, né, do varejo lá, e vocês trabalhando em conjunto para gerar valor para ambos, esse é o jogo atual. Não é uma coisa que, por mais que pareça ser uma coisa que deveria ser assim desde sempre, na prática, essa colaboração real, né, legítima, talvez ela não seja uma coisa tão antiga assim, é uma coisa que está sendo mais exigida agora. Tem um movimento de JBP, né? Tem uma questão de transparência de dados. Antes tinha uma coisa que era meio escondida, não vou te dar porque, né, tinha uma relação um pouco mais turva, né, do que talvez hoje em dia se exija ser completamente diferente. Tu consegue ver assim, uma evolução dessa rede colaborativa entre indústria e varejo também? César, sem dúvida, existe uma evolução, mas eu sou bem crítico ainda à velocidade e à profundidade dessa colaboração. Legal. Acho que tanto da parte da indústria quanto da parte do varejo ainda tem muito a evoluir. O discurso, a abordagem é muito legal, mas na prática eu acho que falta muito. Você estava falando das pirâmides, eu não tinha visto essa imagem ainda, mas fiquei pensando nela. Imaginei ali no meio uma área que para mim é fundamental, logística. Falei, logística deve ser meio a meio nessa pirâmide. Os dois lados têm que cuidar de distribuição, o lead time da indústria para ele, mas a redistribuição dos CDs ou da loja. E pensei no JBP, que você falou em seguida, que já estão falando no JVC, né? É só para criar o que é o JVC? É o Joint Value... Valor. Agora, eu acho que é só um termo bacana, mas que ainda a evolução da prática está muito atrás disso. É JVP, é isso? Seria isso? Joint Value Plan, alguma coisa assim? Não, Joint Value JVC. Estou te falando um negócio agora que eu até esqueci qual é, mas a tendência é essa, que não é... Legal. Que é valor. Eu entendi o conceito. Mas... eu vejo que tem muito a evoluir, tanto da parte da indústria quanto do varejo ainda, sobre colaboração. Isso é uma coisa básica. Você senta para fazer um JBP como indústria e fala, eu tenho leitura de ferramenta A, ou B, ou C. E o varejo fala, custa 0,5% a mais de contrato, ou 1% a mais de contrato, deixar você ter acesso à informação. Quando eu cobro para a informação do parceiro, eu não estou construindo valor juntos, certo? Sim. Ou a própria indústria, quando erra, como a gente falou um pouco tempo atrás, na gestão da categoria ou na informação. Eu quero mais esse mix, para eu te dar esse investimento, você precisa colocar essa categoria ou mais esses SKUs em linha, sem olhar a característica do consumidor, do varejista e tudo mais. Não está lá falando num JBP ou numa criação de valor, né? Então... sei que evoluiu muito, tenho acompanhado a evolução, mas eu acredito ainda que existe uma oportunidade gigante para essa colaboração se tornar realmente verdadeira e descer, talvez, das diretorias e gerências para todo o corpo realmente de gestores, tanto do lado da indústria quanto do lado do varejo. Acho que... Legal. O que tu está falando assim, me remete àquela questão, né? A gente... E talvez até faça sentido a demora ou a dificuldade da mudança do modelo mental, porque a gente, desde que o mundo é mundo, a gente transaciona as coisas, né? Tipo, a relação ela é transacional, né? Ou seja, te entrego algo, tu me devolve alguma coisa e a gente fica numa questão de barganha, né? Então, como o foco está na transação... né? Cara, desconto, é prazo, é isso e tal, né? Então, a gente não está construindo necessariamente valor, marca, experiência, a gente está construindo uma transação, né? E quando enquanto isso tem o outro modelo que falam que é a migração de um modelo transacional para um modelo relacional, aonde em vez de estar discutindo desconto, prazo, tu está discutindo criação de valor e experiência. E isso não é, né, aí do meu entendimento, não é que seja uma coisa romântica, uma coisa lúdica ou filosófica. Eu acho que é uma questão
propriamente até embasado financeiramente. Por exemplo, se eu estou dando um desconto desnecessário, né, simplesmente por uma questão de barganha, aquela coisa da negociação, eu estou deixando de usar parte do capital para fazer um investimento numa ação em ponto de venda que vai gerar uma consciência de consumo de um produto lançamento que vai gerar um valor maior para a relação. Né? Então, assim, a minha leitura não é filosófica, é uma leitura financeira mesmo. Só que muitas vezes a gente não tem dinheiro para fazer isso porque a gente gastou de uma maneira errada. Né? Tu enxerga que ainda é por aí, né? É por aí. Acho que tem muito ainda a crescer em colaboração, em troca de informações, em construir junto realmente, criar valor em conjunto e tirar o... Assim, um JBP que fala, você me remunera crescimento. Mas do quê? Né? Qual categoria? Vai atender qual cliente? Com qual rentabilidade? O JBP que ou tem um investimento muito grande no cliente, a indústria tira um pouco de execução e merchandising para poder compensar algum investimento que fez a mais. Ou seja, não estamos criando valor, né? Não é a criação de valor. Acho que tem muito a crescer e melhorar. Sabe que uma vez, Homero, a gente implantou uma ferramenta de margem de servir em uma das empresas que eu trabalhei e a gente... foi receber, logo que estava implementando a ferramenta. A ferramenta que eu falo era um Excel bem organizado. Bem organizado, com as fontes de dados organizadas, né? Que geravam um resultado. E naquele momento assim, de utilização, a gente recebeu na fábrica um cliente, né? Que atuava para a gente como distribuidor, mas tem também uma operação atacadista e tudo mais. E eu cheguei na reunião e esse cara também operava grandes multinacionais, né? E ele chegou lá na fábrica, eu preparei um material para ele, para explicar algumas coisas e tal, falando de histórico, isso e aquilo. E aí um dos slides eu fui lá e colei a margem de servir dele. E ele assim, tu já teve acesso a esse resultado? Eu sabia que não, que era uma ferramenta nova, né? Já teve acesso a esse resultado? Ele, não, nunca tive. Me explica aí o que é. Eu falei, não, isso aqui é como se fosse um DRE, como se fosse um P&L teu aqui dentro. Né? Se tu fosse uma unidade de negócio pra gente, essa seria a tua fotografia, esse teria o teu faturamento, esse seria o teu resultado de margem operacional. Ele, legal. E aí, só que estava aberto linha a linha. Né? Aí eu apresentei para ele assim, tá vendo aqui o percentual? Né? O teu percentual hoje... né? Vou chutar agora os números assim, mas era como se fosse assim 30% de margem de servir, última linha. Tava entregando 30%. E aí assim, 30%, ele assim, bom, né? E aí eu falei assim, cara, para mim é péssimo. E aí ele, como assim? Eu não, porque a gente espera de um cliente como você algo em torno aí de 18%, 21%. Aí ele, mas não tô entendendo. Aí eu falei assim, vou te explicar. Cara, o meu presidente aqui, o dono da empresa, ele não paga conta com percentual. Ele paga conta com dinheiro. Né? Então, assim, se ele está esperando 21 e está sobrando 30, quer dizer que eu estou deixando de reinvestir no teu negócio e sair desse patamar de faturamento para cá. Ele, cara, legal saber disso e tal. Ele falou, represento multinacionais e tal, eu nunca tinha visto o meu resultado e tal. Eu falei, cara, isso aqui tá linha a linha e tal. Cara, vamos fazer um plano de ação, onde a gente vai construir um crescimento, uma campanha assim, assado, pra gente piorar, digamos assim, o percentual. O percentual, mas deixar muito mais... Só que deixar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. E aí ele falou, legal. E aí, obviamente, eu aproveitei para, né? Tinha dado esse presente, né? Mas eu também queria acertar algumas coisas. Como, por exemplo, mas essa tua logística aqui, cara, tá em 11% do negócio. E qual é o padrão? Cara, o padrão é 7, 7,5, 8. Velho, isso aqui, essa diferença é que o cara tá indo para lá e tá dormindo, e tá pagando diária pro motorista e tal. Consegue dar uma preferência nisso, cara? Que esses 4% vai ser mais dinheiro para botar em campanha. Ele falou, não, fechado. Então, cara, quando tu tem uma transparência, né, e uma maturidade, claro que tem que ter o interesse do outro lado de fazer acontecer também, por mais que tu, né? Aconteceu que este distribuidor
um ano e pouco depois, ele foi o distribuidor que ganhou o programa de excelência de distribuição. Né? Porque a gente começou a fazer uma gestão com ele muito mais eficaz, mostrando tudo na clareza, só que também fazendo os ajustes necessários. Só que mesmo assim, hoje, se a gente for falar de um JBP, talvez a essência nasça daí. Só que o desdobramento dele é muito mais complexo, né? Tem outras variáveis envolvidas. Né? Tu tem alguma situação, Homero, que tu te recorde e que tu possa compartilhar com a gente, principalmente em relação ao case lá dos 600% de crescimento em vendas? Tenho certeza que teve várias abordagens para fazer isso acontecer, não é apertar um botão e acontecer um número mágico, né? Eu tenho certeza que tem várias estratégias por trás disso sendo aplicada, mas tu tem assim, os principais elementos que contribuíram para isso? Eu penso nesse crescimento e no sucesso que a gente teve lá na GTEx e vejo algumas coisas assim, como pilares. No começo, foi a decisão de termos bom sistema de informação em tempo e precisa para a gente poder tomar as decisões em cima das boas informações. E assim que a gente conseguiu montar isso, nós passamos por um treinamento do time de vendas para delegar autoridade com responsabilidade para o vendedor. Então, eles tinham fizemos os treinamentos, tanto de produto, modelo que nós queremos vender, o que nós queremos que aconteça, e a decisão tem que estar tomada na ponta. Isso, primeiro, começou a alavancar muito o crescimento da empresa, começamos a nos desenvolver. Eu estava lembrando de um caso de logística que também trabalhou muito integrado com a gente atendia muito cliente direto, e com prazo curto de entrega, o que ajuda também muito vendas a revender, acelera o ciclo do pedido. E quando você estava falando dessa revisão que você fez de logística, eu lembrei que de um grande cliente, de um dos 2 maiores clientes, como quase todo mundo no Brasil tem um dos 2 maiores clientes, são os 2 mesmos para todo mundo no alimentar, mas era um dos 2 que logística pontuou para a gente que, do jeito que a gente estava querendo que fosse feita a entrega e tal, estava dando muito de área extra. Falei, pô, vem comigo lá então, não vamos ficar discutindo isso aqui. Vamos ao cliente, comercial dele me conecta com logística, vamos lá entender, vamos comparar o nosso custo adicional de diárias extras por não entrega no CD na data combinada, comparado com outras indústrias do nosso segmento, resumo, em um ano a gente conseguiu mais que reduzir pela metade, menos da metade. Caramba. O custo de diárias com parceria com o cliente. Que ele entendeu, não, realmente, o que você está gastando perto do que você entrega não está compatível com o que está acontecendo. E a logística fez o trabalho interno de casa também, e eles ajudaram e a gente conseguiu. Então, logística rápida e acelerando o ciclo do pedido foi um ponto importante. E depois, essa unidade com trade e merchandising. Então, a autonomia na ponta. Não tinha... Como a empresa tem uma linha muito importante, que é a linha UFE, de coco. Nós tínhamos lá na empresa uma solução de limpeza total com produtos naturais de coco. Então, a gente brincava que na GTEx não tinha rei do coco. A gente tinha que soltar o poder para a ponta. O vendedor tem que ter autonomia, saber a guia, o que ele pode, o que ele não pode, mas dentro dessas guias executar e resolver o problema na hora que ele está tratando com o cliente. Presença do time gerencial e minha muito próxima para ir treinar no trabalho, conversar e ir fazendo. E eu acho que foi essa autonomia do time de vendas, com logística apoiando, trade e merchandising alinhados, receita de sucesso para o crescimento que a gente fez em 8 anos aí de 600%. Ainda, não, obviamente, não orgânico. Passamos por 3 aquisições nesse período, então ainda com o desafio de integrar times... Culturas diferentes. Eram categorias diferentes também? Não. Não? Não. Sempre as mesmas categorias. Em uma das aquisições, que foi a indústria de detergente em pó, fez o detergente em pó crescer muito, porque a gente tinha o produto terceirizado, mas nós não tínhamos a torre do detergente em pó tradicional. Ao comprar a indústria com as torres, aí mudou a eficiência, modernizamos a fábrica, baixou o custo. Aí a categoria cresceu muito e ganhou muita relevância. É uma categoria volumétrica, né, em limpeza,
E aí ajudou muito o crescimento, mas não era uma categoria nova para nós, sempre nas mesmas categorias. Sim, em última análise foi melhoria de eficiência, tanto de custo quanto de serviço, né? Então, ó, o cerne do sucesso está em melhoria de serviço, em última análise, né? Porque melhoria de serviço. melhorar a entrega, melhorar a execução do investimento do trade mais alinhado com o varejo, assim. Muito, muito legal. E eu fiquei curioso, Homero, quando tu fala sobre dar mais autonomia para a ponta, né? Para o vendedor e tudo mais. Na prática, assim, né? Como é que foi isso? Assim, foi, por exemplo, assim, criei um processo, uma regra de orçamento que eles tinham uma certa alçada, ou não? Como é que foi na prática que tu chegou a dar mais autonomia para a equipe? O que tem por trás disso? Tinha por trás um sistema de informação que funcionava e tinha por trás um simulador disponível para a equipe. Nós trabalhávamos com equipe mista, CLT e representantes. Uhum. Mesmo o representante com simulador de negócios, onde ele, baseado no investimento, nas categorias que ele vendia, composição de mix, ele sabia qual era a guia mínima que ele tinha de preço, para não causar também muitos ruídos no mercado, mas dentro daquela faixa ele podia fazer o investimento, ele podia mexer no preço, entregando cash margin da carteira que ele vendia. E uma remuneração variável importante, muito atrelada a isso. Atender os clientes que ele tinha que atender, mas a entrega do cash margin. Então, com autonomia, tendo as guias, mas ele sabia que o que ele tinha que entregar não era percentual, ele tinha que entregar cash margin. Então, mais positivação, mais clientes, mais volumes, mais ações feitas, remunerava ele muito bem. Foi a forma que a gente conseguiu dar autonomia para o time de vendas. Pra você ter uma ideia, depois de um ano e pouco, não tinha mais proposta vindo para dentro da companhia para ser aprovada. Sensacional. Que eu acho uma loucura, alguém que mora dentro do escritório, sentado na cadeira, que não sabe se o cliente B compete com A, o tipo de loja, o consumidor, qual a relevância estratégica para aquela região que ele atua, querer decidir se faz o investimento ou se não faz no cliente. Eu acho que a ponta treinada, monitorada, para você ter certeza que tenha guias para não ter excessos, faz toda a diferença. Esse é um case, cara, porque junta descentralização, né? Porque, em geral, acho que as organizações elas acabam ficando tão verticais que existe uma certa centralização inconsciente, né? Tipo assim, não, eu tenho que ver, eu tenho que validar, eu tenho que... É isso. Né? Eu tenho que... Não, passa por mim e tal. Só que isso, na verdade, acho que esconde um pouco, talvez, a falta de processos claros, né? Porque se tu consegue ter processos claros, tu descentraliza de maneira responsável, né? Ou seja, criar esse mecanismo, tenho certeza que não deve ter sido simples, não, né? Traduzir a estratégia da empresa com alguns gatilhos, que esses gatilhos sejam sustentados por payback, por margem, aí cria um programa de estímulo, de incentivo para poder direcionar essa estratégia. Ah, que case interessante, hein? Interessante. É diferente. O vendedor falava sobre cash margin da carteira dele. Isso é um espetáculo, né? Eles tinham margem de cash margin por cliente. Por cliente. E aí eles tinham lá uma ponderação final média que era o que ele estourava algum gatilho ou não. Isso. E a maior parte da remuneração era isso ou ainda era faturamento? Volume, ele tinha dois gatilhos. Ele entrava pelo volume, pelo faturamento, mas a composição de 100%, ou 80%, ou 120% do variável dele era 100% focada no cash margin. Fazer o faturamento era o gatilho para entrar na avaliação do variável pelo cash margin. Sensacional. Sensacional. Então só para ver se eu entendi. Se o cara tivesse, vamos falar números hipotéticos, assim, né? O cash margin esperado da tua meta é 20%. Vamos falar número que não tem nada. 20% é o cash margin alvo. E se você fizer a partir de 20, vai pegar 80, 25, 90, acima disso 100 ou mais gatilhos. Só que só vai acessar esses 80 se tu entregar um volume financeiro.
vai entregar 1 milhão de faturamento e eu espero que você me entregue 250 mil de cash margin. Se faturar 1 milhão... Entendi. Entendeu? Entendi. Se faturar 1 milhão, eu Claro, tinha uma cash tolerância... margin. tinha uma tolerância. Tinha uma tolerância aí... Claro. Ok, gatilhou, faturou 1 milhão, agora vamos ver o cash margin. Cash margin de 250, conforme esperado, é 100% de remuneração variável. Um pouco acima é mais e um pouco abaixo Animal. é menos. Animal. O conceito relativamente simples, né? Relativamente simples, mas... O conceito é simples. Acho que o segredo foi ter informação, ter esse simulador na mão do vendedor, treinamento dessa turma, né? E o acompanhamento. Porque sem a informação confiável na mão dele e treinamento dele para entender como é que ele compõe isso, porque às vezes ele está fazendo uma venda de 100 mil e ele não está trazendo os 25% esperado do cash margin dele, ele vai trazer um pouco menos, mas ele sabe que tem um outro que tem um pouco mais, que ele tem um mix um pouco melhor, tem outro que ele tem um pouco menos de custo de logística, então ele vai trazer um número e aí a composição ser feita a partir de informações confiáveis. Eu tinha um faturamento 3 vezes por dia, atualizava o faturamento com cash margin de cada... O cash margin basicamente era o lucro bruto do pedido, era isso? É. Sensacional isso, cara. E a gente não... Outra coisa que eu acho que ajuda muito na gestão de resultados, vamos entrar num negócio que não é minha responsabilidade, é muito mais das controladorias e dos presidentes, mas nesse caso... A definição, sim, a entrega tua. E nesse caso não tinha despesa indireta. Então, o resultado do produto, ele é dado por despesas diretas de vendas e CMV. Fora isso, a gente... Receita direta, contrato, rapel, esse tipo de situação. Logística, contratos, investimentos... Sim, tático, isso tudo está lá dentro. Desconto do cash margin. Desconto do cash margin. Mas despesa de indústria... Escritório corporativo, isso está fora. É outra linha. É outra linha. Sim. Até porque isso o cara não é responsável de fato. Isso e quando confunde a cabeça do vendedor com esses custos... Sim, não. Vira uma... Aí você não consegue botar o cara para pensar do jeito certo. Aí fica complexo e aí não anda, né? Aí não anda. Cara, sensacional isso, cara. Sensacional isso. Porque... Isso é a tradução de uma governança clara. Todo mundo sabe para onde é que está indo. Todo mundo sabe o que quer. Todo mundo sabe, é corresponsável pelo resultado. Né? Porra, cara, eu arrisco a falar que isso aí é, no mínimo, metade do sucesso. Tenho certeza. Foi muito, muito bom. Foi realmente sucesso. Genial. Pô, tá aí uma dica aí para quem quiser inovar na gestão comercial, é sensacional. Porque, cara, a gente vê muito... a gente teve algo parecido, não com essa forma. Tua fórmula eu achei melhor. O conceito bem mais simples e mais eficaz do que a gente usava lá. Mas o que a gente usava já deu um resultado muito bom, mas eu gostei mais da tua fórmula. Bom. Né? Mas o nosso lá era por margem de contribuição. A gente implementou dentro da variável da equipe o resultado da margem de contribuição. Só que a margem de contribuição entrava, além disso, o rateio de trade, promotores, né? Custo de hora de promotor, por exemplo. Esse cara tem X horas de visita... desconto do resultado daquele cliente, tá? Até para o cara também ser corresponsável por isso. Muitas vezes o cara, não, preciso de mais promotor. A gente era assim, não, preciso de mais promotor e tal. Preciso de mais isso, preciso de mais aquilo. Quando começou a reduzir do resultado, assim, não, tá legal. Talvez assim. não precise tanto. Talvez não precise tanto, acho que tá bom, a gente consegue ajustar. Então, a gente colocou isso, então a gente botou a margem de contribuição, de fato, do cliente, e aí a carteira do vendedor ponderada, e era um acelerador também de resultado. Mas essa que tu trouxe, gosto mais porque ela é bem mais direta, bem mais direta. A gente, para controlar a questão da margem percentual, como você fez lá, a gente põe um limitador no faturamento. Então, para fazer o 100% do cash margin,
não pode passar de 110 do faturamento, era porque a margem percentual estava caindo muito, sabe? Perfeito. Então era guia. Eu olhava só aquele número, mas tinha algumas guias. Não pode precisar de mais do que 110 do faturamento para entregar o cash margin de R$250 mil composto. Sensacional. Cara, Deu resultado, deu muito resultado. Deu muito resultado. Gostei demais disso. Como a gente tem software de gestão comercial, Não é? Sabe, já começa a aparecer pelo seu software, já vai entregar essa informação. Eu vou botar lá, né, uma homenagem ao Homero. Né? Já deu, opa, acho que tem coisa boa aí, gostei. Eu falo para vocês, estão escutando o podcast aqui, sempre vai tirar alguma ideia aí pro dia a dia de vocês. Cara, muito legal, muito legal. E falando um pouquinho, Homero, que eu sei também que tu teve uma proximidade muito grande também, uma contribuição muito grande em estruturação de canal de distribuição, né? A gente falou bastante sobre a área comercial mais como um todo, mas falando de canal de distribuição, houve também um avanço muito grande nesse período lá no canal de distribuição, né? Conta um pouquinho dessa história. Gosto muito do trabalho de distribuição dos bons distribuidores. Sim. Realmente são extensão da indústria. A gente tem que entender isso. A indústria tem que trabalhar junto com o distribuidor, alinhando objetivos. Mais fácil de falar em criação conjunta de valor, né? Porque ali realmente tem que trabalhar como extensão. Informação compartilhada, treinamento e... Nós temos um desafio. Os nossos produtos têm um custo quilo barato. Isso onera a logística. Como é que você vai atender pequenos clientes com entrega loja a loja e dar a cobertura que você quer dar para o Brasil, aumentar a penetração nos lares? Então, eu acredito muito no bom trabalho que os distribuidores podem fazer, os bons distribuidores. Nós investimos bastante nesse canal, cresceu bastante. Mais maduro em algumas regiões, mais difícil em regiões mais densas, onde tem mais competição. E a competição do canal cash sempre acaba sendo um ponto a prestar atenção, né? Ele acaba... mas nós tivemos muito sucesso no crescimento do distribuidor e aumentando a distribuição do mix, atingindo o pequeno varejo que direto a indústria não consegue chegar, dando um nível de serviço que a indústria não conseguiria dar para o varejo mais pulverizado. E gosto muito desse canal. Vocês acham que é um grande parceiro que a indústria tem e cada um tem o seu papel. O cash tem o seu papel. O cash hoje é o volumétrico, ele democratiza preço. Todo mundo está disposto agora a fazer economia para ir no cash. Estamos vendo, né? Aumentar a penetração do cash, todas as classes indo lá. Mas capilaridade também. Capilaridade que aumentou muito. Mas o trabalho de vender o mix com qualidade de entrega, onde o varejista pequeno não vai para a loja, perde o dia lá, recebe só a curva A, ajudando a entender a categoria, entregando rápido e dando serviço, merchandising em alguns dos clientes deles, né, que a indústria não poderia nem pensar em chegar. É um canal... Gosto muito. E tanto na GTEX quanto agora essa última experiência, estava investindo muito no crescimento do canal distribuidor. E tem uma coisa, né, Homero? A relação complementar de ambos, né? Porque às vezes existe um receio um receio, às vezes até verdadeiro, né? De alguns distribuidores que têm receio da indústria tirar alguma conta importante, né? De ter aquele movimento de pô, tô indo bem agora, tirar minha região, tirar algum varejo importante e tudo mais. E a indústria achar, às vezes, que ela consegue fazer distribuição. Né? Cara, core business, né? O core business da indústria é um e core business distribuidor é outro, né? E, cara, o expert do negócio de distribuição, ainda mais em pequeno varejo e tudo mais, é o distribuidor, né? Ele tem que respeitar essa relação. Ou seja, ele volta no que a gente falou no começo da conversa sobre confiança. Total. A confiança é base da relação. Ou seja, o distribuidor tem que saber que nós não vamos tirar a conta quando virar o filé mignon, né? Tem que a conta que está mais rentável para ele, que está talvez contribuindo mais com o resultado dele agora, nós vamos gerar mais valor para a indústria e para o distribuidor. Como? Vamos pegar um pouco desse resultado e mais um pouco da indústria e vamos, então,
fazer melhor trabalho no mais da numérica, vamos positivar mais, vamos levar mais para o pequeno, porque já que tem uma rentabilidade nessa conta, eu não quero trazer essa rentabilidade para a indústria. Quero trabalhar junto com o distribuidor para a gente atingir mais pontos de venda e vamos mais para a numérica, vamos dar mais serviço de merchandising. Eu assim, vi algumas coisas acontecer ao longo da minha vida nesse sentido de... Sim. Tira a conta, mas... Não dá para dizer que não acontece, né? Mas vou te falar que eu tive a sorte de comigo não acontecer. Mesmo quando a indústria tenha tido a intenção, conseguir mostrar que não podia fazer. Que isso destrói. É um pensamento mesquinho, né, cara? É um pensamento mesquinho. É um pouco daquilo que a gente falou ali. Talvez o cara pense, não, mas percentualmente eu vou ganhar um pouco mais, porque eu vou ter essa entrega, não tem esse markup aqui, minha tabela é diferente. Mas, cara, o absoluto vai cair, talvez, porque tu não vai ter a mesma qualidade, tu não vai ter ou o mesmo domínio daquele cliente que está dependendo do distribuidor para outros produtos. Cara, é o core business do cara. Né? E, então, foca, nem tu falou, foca em aumentar eficiência, aumentar a escala e não nessas coisas pequenas, né? Eu acho um pensamento mesquinho. O Mero, cara, papo bom passa rápido. Já passamos de 1 hora, né? Não parece, né? Não parece. Nós tínhamos falado de 50 minutos, estamos aqui há mais de 1 hora falando. Não, 1 hora. Ô, Mero, eu já quero te agradecer por ter vindo, ter topado. Obrigado, César. É muito bom sempre conversar com você. Pô, muito legal. Vendo, não só aprendendo com você, mas vendo a evolução da Sellers. É muito legal. A gente teve um primeiro contato 3, 4 anos, eu já enxerguei o que você estava construindo e falei, quero estar perto, a gente sempre próximo, nós dois, conversando. E a notícia que você me trouxe ontem, fantástica sobre a Sellers, parabéns e sei que vocês vão voar, como já estão voando. Vamos focado no cliente, não, mas vamos escutar, vamos falar com todo mundo, vamos pegar ideia, vamos pegar como é que a gente faz. Saber ouvir, né? Saber fazer pergunta, saber ouvir. Perguntar e ouvir não é fraqueza ou imaturidade. Eu acho que é saber. Eu sou curioso, cara. Eu adoro ser curioso, eu adoro perguntar. Adoro escutar história. Eu também adoro perguntar e ir aprendendo com as pessoas. Legal. Cara, muito obrigado, bom, muito bom a conversa. E te agradecer por estar sempre perto aí, cara. A gente troca muita ideia, né? Vamos continuar trocando ideia. Vamos continuar. Cada vez mais aí. Antes de fechar, eu queria que tu desse uma dica aí para quem está nos escutando, assim, como... A gente tá chamando de momento dica de ouro aí. E, assim, qualquer tema, tá, Homero? Pode ser livro, pode ser curso, pode ser filosófico, pode ser ferramenta, pode ser comportamento, enfim. Uma dica que tu daria para aquela pessoa que, cara, que talvez seja um liderado teu, que tu queira desenvolver, que tu queira ver a pessoa crescer. Que tipo de dica tu daria para essa pessoa que tu poderia dar para nossa audiência aqui? César, sempre que me perguntam, né, qual é a dica, qual a razão do sucesso de um negócio, qual foi a dificuldade, mesmo nos negócios que não dão certo, ou quando a gente não tem o sucesso que queria em alguma empreitada, tem um aprendizado, né? E qual é a dica? Eu falo que não tem bala de prata, não tem um segredo único. Acho que a informação de pessoas, livros, comportamentos, a gente vai formando o time no dia a dia. Mas, para mim, a essência é quero um time com caráter e disciplinado. Se tiver isso, a gente forma o time. E quando falo qual é a dica, não tem a bala de prata. E tem um amigo, Denis Giacometti, vai lembrar, se ele ouvir esse nosso podcast, que eu brinco com todo mundo e digo, quando me perguntam isso, é a fórmula mágica UMPC. É um monte de pequenas coisas. Nós não temos um botãozinho só para apertar, não tem uma chavinha, e não vai dar certo com todas as pessoas do mesmo jeito. Estava administrando um time agora de 8 gerentes regionais, 24 supervisores, 100 vendedores. Imagina a diversidade de pessoas, um morando no Amazonas, outro morando no Rio Grande do Sul, outro do interior de São Paulo, outro em Rondônia. E que se a gente for pensar que tem um método específico, tem uma bala de prata para resolver, seja desenvolvimento de pessoas, formação do time, eu acho que realmente é propósito, disciplina e atenção a todos os detalhes. Está muito no campo, está muito junto das pessoas, ouvindo as pessoas, o time, o cliente, e
Acho que não consegui te dar uma dica boa, Não. mas eu acho que a dica não tem fórmula mágica. Vamos Não, trabalhar muito. Não, a dica é perfeita, concordo com ela totalmente. Em resumo, não tem atalho. Não tem atalho. Não tem Não atalho, tem atalho. é trabalho. É né? muito trabalho. É muita coisa para formar o sucesso, né? Não é aquela coisa assim, não, 10 dicas para virar milionário, meu irmão. Não é assim. Não vai funcionar. Não vai, não tem atalho, né? Não tem atalho. Muito bom, Homero. Pô, obrigado demais. Obrigado a você, César. Novamente. Sempre bom conversar com você. Tamo junto. Pessoal, mais um grande episódio aí do Sellers Cast, né? Com essa grande fera aqui, com o Homero. Vocês puderam perceber aí. Eu tenho a felicidade de, às vezes, várias vezes a gente tá trocando esse tipo de ideia, mas sem gravar, né? Então eu tenho essa felicidade até pro WhatsApp, enfim. Então eu gosto muito dos nossos papos. É recíproco, eu também. Obrigado demais, pessoal. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers, vai lá, sellers.com.br ou segue lá no Instagram, @sellers.com.br e também aqui, @César Duro, né? Espero que a gente se encontre cada vez mais por aqui, né? E se você achou que esse episódio gerou valor tanto para você, né, quanto para alguém que você conheça, encaminha para essa pessoa, né? Comenta aqui, nos dá a tua sugestão, nos dá a tua dica, a gente vai ficar bem feliz em te escutar também, assim como tu nos escutou até agora, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio do Sellers Cast. Fechou?